Começa agora pela Web Rádio ABC o programa Se Liga em Você. Apresentação de Adriana Gandini. E você participa pelo WhatsApp 11 99772 4117. Estamos também no Instagram e também no Facebook Web Rádio ABC WRA. Comentem, se inscrevam, compartilhem. Bom dia, ouvintes, bom dia, gente do bem, bom dia a todos que estão conectados aqui na nossa Web Rádio ABC, bom dia, Doni, bom dia a todos os ouvintes, gratidão por quem está aqui comigo nesse momento, nessa retomada, hoje no meu programa Se Ligue em Você. Nós vamos conversar, trocar ideias, aqui é um momento onde nós vamos conversar de coração para coração. Então, eu, Adriana Gandini Pesuol, psicóloga, terapeuta integrativa, mas acima de tudo, ser humano. Então, com muita humildade, muito carinho, muito respeito, eu estou aqui novamente com vocês para que a gente possa conversar, nos conectarmos aí nesses 50 minutos, uma hora de programa. Estamos juntos aqui. Para quem quiser acompanhar, nós temos o aplicativo da rádio, também temos no YouTube, na Web Rádio ABC, e no meu Instagram aqui, tanto o Instagram da rádio quanto o Instagram do meu Caminho Sol e Luz, vocês conseguem estar acompanhando e estarem me ouvindo também. Então, o meu contato, para quem quiser me conhecer mais, saber sobre o meu trabalho, estar acompanhando no meu dia a dia, vocês vão encontrar no Caminho Sol e Luz. Então, Adriana Gandini Pesuol, mas no Caminho Sol e Luz, é o nome que eu escolhi, né? Batizei eu do meu espaço, do meu trabalho. Meu contato é o 11 98585 8965. 11 98585 8965. Então, mensalmente eu venho aqui no programa Se Liga em Você, trazer temas relacionados à nossa saúde física, mental, emocional, com um corpo, mente e espírito. É o que eu acredito realmente nesse tripé onde nós nos fortalecemos buscando trabalhar temas relacionados ao autocuidado, ao fortalecimento emocional, ao autoconhecimento, olhar para o nosso medo do julgamento também, né, que ele está presente sempre no nosso dia a dia, é um dos pontos recorrentes, da autocrítica, né? Olhar para essa questão do julgamento, da autocrítica, fortalecer a nossa autoestima, o nosso autoamor, trabalhar traumas, né? Da onde que vem o trauma, da onde que pode estar surgindo. Então, estamos revendo esses caminhos, porque se hoje nós temos uma condição emocional ou psicológica que por algum motivo possa estar abalada, isso existem raízes também, tanto que pode estar no passado ou no nosso dia a dia, na forma de lidar com os nossos problemas também. Então a minha ideia é conversar aqui nesse programa, é mensal. Esse mês eu não pude vir no início do mês, mas geralmente é sempre na primeira segunda-feira de cada mês. Então, hoje eu estou fazendo excepcionalmente no dia 18 de maio. Adriana, bom dia. Sim, bom dia, Doni. Bom dia também aos ouvintes. Sim. Repete para mim o seu contato, que eu vou colocar lá no YouTube, tá? Por favor. É o contato, quem quiser falar contigo, né? Fazer alguma terapia, alguma coisa. É 11 98585 8585 89 65. Você tem Instagram? É o arroba, né? Caminho Sol e Luz, tudo junto. Caminho Sol e Luz. Peraí que abriu um monte de coisa aqui. Abriu uma telinha que não era para abrir. Tranquilo. Né? Vamos lá. Então, o Instagram da Adriana Gandini é arroba Caminho Sol e Luz. Tudo junto. Ok, vou pôr aqui também, tá? Muito obrigada, gratidão, Dona. Nada, pode continuar. Legal. Então, gente, assim, como a Dona comentou, né, sobre a parte de terapias, eu vou daqui a pouco passar alguns recados para vocês, mas eu atuo também com a terapia online, onde eu consigo alcançar, né, não só aqui próximo na minha região, mas como fora também, outros estados. Hoje eu atendo pessoas também fora do Brasil, então com a disponibilidade de horário, a parte terapêutica, então vocês podem entrar em contato para que a gente agende aí um horário, tá bom?
Hoje o tema... eu vou passar também o contato do grupo, porque aqui no grupo da Web Rádio eu vou interagir com vocês, tanto pelo YouTube quanto no grupo. Eu coloquei lá uma pergunta para quem quiser e puder participar, e aqui ao vivo comigo. E quem quiser entrar no grupo da Web Rádio é muito interessante, porque lá tem uma troca muito gostosa. Eu tenho outros amigos também que fazem programa aqui, são programas de um valor incrível, onde contribuem realmente para esse crescimento humano, né, mental, emocional, psicológico, trazendo também lazer, né? Por que não? Porque é questão de músicas. É muito bacana. Quem puder entrar, e fora as gincanas, que vocês podem concorrer a prêmios. Tem a festa também da Web Rádio logo aí, o Adoni vai estar divulgando. Já está divulgando. Que dia vai ser, Adoni, mesmo? Dia 18 de julho, é um sábado às 18 horas, na Associação dos Funcionários Públicos. Maravilha, hein? De julho, né? Julho. Então tá pertinho aí, o pessoal que puder participar, também é muito legal. Vai ter música, comida gostosa, só coisas boas. Então, o contato aqui do grupo é o 11 99772 4117. 99772 4117. Vamos lá, bora lá participar aqui comigo ao vivo. O tema hoje, gente, é aprendendo a se amar, né? Aprendendo a se amar. E a pergunta que eu lancei para quem quiser participar ao vivo comigo: você já se sentiu desvalorizada ou desvalorizado, né? Como que você reagiu? Uma pergunta aí para que a gente possa refletir e ver como que cada um reage, né? Quem já passou ou não passou por essa situação, quem quiser colaborar, manda aí a sua resposta. E antes de mais nada, eu quero te dar alguns recados antes de iniciar com o tema. Primeiro, dar os parabéns aos aniversariantes aí desse mês, a minha homenagem aí aos amigos, às amigas que fizeram aniversário esse mês, especialmente a minha filha Lorena, que fez dia 3 de maio, um beijo para minha filha. Meu irmão faz na sexta-feira agora o João Paulo, teve ontem meu sobrinho Ian, uma amiga aluna, vários amigos, né, fora da Web Rádio, a própria Toninha faz aniversário no mesmo dia da minha filha, não tem como esquecer, né, Toninha, dia 3 de maio, e um beijo a todos do grupo, todos os amigos que fizeram aniversário, que ainda vão fazer esse mês, um beijo no coração. E uma homenagem especial, esse programa eu vou fazer em homenagem a uma amiga muito querida, né, que partiu nesse sábado, uma amiga muito assim amada, né, chamada Carminha. Então eu vou deixar esse programa em homenagem à minha amiga, que se foi no sábado. Era uma pessoa assim, que um coração imenso, que amava a tudo e a todos de uma forma muito imensa, muito grande, né? Então fica a minha homenagem à minha amiga Carminha com esse programa, porque tá falando aprendendo a se amar. Então ela é uma pessoa que amou muito, amou até demais, né? Então é isso. Gente, e os recados da parte profissional, eu quero deixar para quem... Eu estou fazendo algumas divulgações do meu trabalho, que além de psicóloga, psicoterapeuta, eu também trabalho como analista comportamental, eu sou numeróloga, terapeuta floral, e eu abri alguns trabalhos agora por esses dias, né? O primeiro chama SOS Terapia Floral, que é uma consulta única. Então, para quem, mesmo quem não está em processo terapêutico comigo, eu vou abrir uma consulta pontual, né? Aquele momento que a pessoa está precisando mesmo de um apoio, porque hoje a gente está passando por um momento de situações de insegurança, muita ansiedade, crise de pânico, estresse, baixa autoestima. Tem uma série de situações complicadas que eu sei o quanto a terapia floral pode ajudar. Eu costumo dizer que elas são gotinhas de luz. Então, lá onde a gente sente que está escuro, lá dentro do nosso coração, ela vai lá e vai iluminando, né, o caminho. Então, eu abri esse espaço, né, quem quiser conhecer mais a terapia floral, quem quiser marcar um atendimento pontual, né, SOS Terapia Floral Sessão Única, então venha comigo, entre em contato. O outro trabalho que eu estou divulgando é o estudo do ano pessoal. Tem o estudo do mapa, todo numerológico, mas existe um pedaço do mapa que é o estudo do ano pessoal. Então, o estudo do ano, ele inicia a partir do seu aniversário. Então, você fez aniversário, a partir daí é que nós temos esse estudo. Como agora estamos chegando na metade do ano, gente, vamos lá. Quem ainda tem metas a cumprir, que tem sonhos a realizar,
é importante saber qual a vibração do seu ano, o que você está vibrando, né? O que está acontecendo aí no seu ano, para que você possa absorver e lidar melhor com essas vibrações, entender o que está acontecendo dentro de si, né? Porque se você não sabe qual o caminho trilhar, qualquer caminho serve, né? Então o mapa ele vem como um Waze para mostrar um direcionamento para você e você aproveitar melhor a energia do seu ano pessoal. Fora esse estudo, então ele vem como bônus, o estudo dos meses do seu ano, as datas favoráveis. Eu faço um estudo durante 6 meses de datas que são favoráveis para você abrir um negócio, para você fazer uma inauguração, eu vou marcar uma data de uma festa. Então, durante cada mês existe 1 ou 2 datas que são favoráveis, você vai ganhar de bônus. E os meses pessoais também. É isso. E por último, recado, o teste HMI, que é um teste de perfil comportamental, onde você descobre e tem condições de entender melhor como é a sua personalidade, né? Como é que você é? Qual que é a sua personalidade? Quais são os pontos fortes que você tem, aqueles pontos que você precisa desenvolver? Então, quem quiser entrar em contato, saber melhor, então nas minhas redes sociais do Caminho Sol e Luz, ou meu telefone é o 985858965. E mais um recado, aqui antes da gente iniciar, da minha amiga Débora, a Débora Siqueira, do Hospital de Naturologia, junto com o Mário. Eu quero deixar o contato deles, porque a Débora tem feito mensalmente um trabalho lindo, maravilhoso, então que ela tem intercalado tanto a constelação familiar, quanto também um trabalho de mesa radiônica coletiva, com hipnose, reprogramação mental, né? Teve aqui, eu participei junto com ela lá, recebendo também, né, o tratamento no final do mês passado. Foi muito lindo, vale muito a pena, gente, é maravilhoso, tanto a constelação, as pessoas têm recebido muitas bênçãos, né, vamos dizer assim, curas, de ancestralidade mesmo, coisas assim de padrões que vêm se repetindo, e tem sido incrível o trabalho da Débora. E fora o trabalho lá da clínica, né, eu recebi também tratamento de mocho, de aurículo. Gente, vocês precisam conhecer. Entre em contato, agendem o horário com eles. O telefone é o 991 33 29 89. 991 33 29 89. Só indo lá e conhecendo e recebendo, porque vocês não vão se arrepender. É ótimo o trabalho da clínica. Então, recados dados, vamos iniciar. Vou iniciar com vocês efetivamente aqui o meu tema, que é aprendendo a se amar. Gente, aprendendo a se amar, né? Quando a gente, parece assim, fácil, né? Falar, eu vou aprendendo a se amar, né? Parece assim algo meio clichê, é algo que, né, a gente costuma dizer assim, nossa, é fácil se amar? Gente, é uma pergunta, é fácil se amar? Não é tão fácil assim, não é? Porque se fosse tão fácil, as pessoas não teriam tantos problemas hoje. Né? Quantas situações tóxicas que as pessoas suportam, quantas situações de sobrecarga emocional, quanto efeito de comparação, né? Quantas coisas a gente deixa de fazer porque fica ali pensando, se preocupando excessivamente com o que os outros pensam sobre a gente deixa de fazer, abrir mão, né, de ser feliz em muitos momentos. Então, aprendendo a se amar, eu digo que justamente aprendendo é um dia por dia, sabe assim, tijolinho por tijolinho que você vai colocando na sua vida. É um processo de desconstrução até, que muitas vezes nós temos raízes lá na infância, raízes de relacionamento com nossos pais, com nossos amigos, com nossos irmãos, na escola, situações que nós fomos muitas vezes desvalorizados, colocados para baixo, ou esperando demais do outro, e o outro está pensando nele, né? Não está pensando na nossa necessidade, a gente sente assim aquela rejeição. Então, eu costumo dizer, aprendendo a se amar é colocar um tijolinho, é desconstruir. É um processo de desconstrução de tudo aquilo que já te feriu, que já te machucou. E é um se dar as mãos, né? É um se dar as mãos
mostrando aqui, é por aqui esse caminho. Eu já sofri demais, eu já me julguei demais, eu já amei demais o outro e me deixei para trás, e eu preciso agora sim aprender a me amar, né? Aprender a olhar para mim, mesmo com os defeitos que eu possa considerar que eu tenho, né? Que todo mundo tem pontos a melhorar, tanto por isso que eu trouxe até esse trabalho, né, a própria HMI, onde você consegue, e a numerologia também, você consegue identificar aquilo que você precisa melhorar, desenvolver, cuidar, mas é momento da gente poder olhar aquilo e também, né, são aquilo que a gente tem de bom dentro de si. Então eu já trouxe esse tema, eu sempre trago esse tema para vocês, porque é uma reconstrução. É muito mais fácil nós nos julgarmos, é muito mais fácil olhar o que falta do que olhar e valorizar aquilo que a gente já tem de bom. Então por isso eu sempre trago esse tema, porque é um tijolinho por vez para que eu consiga me fortalecer. É sobre isso, né? É sobre os pensamentos, as pessoas, nós temos pensamentos dentro da gente que nem, às vezes a gente tem dificuldade de falar com o outro sobre aquele pensamento, porque às vezes vem um pensamento tão ruim sobre a gente que a gente tem vergonha de falar com o outro, né? E não necessariamente as pessoas ao nosso redor sabem, porque tem tanta gente com processo depressivo, né? Tem pessoas aí que infelizmente chegam até processo de suicídio, como recentemente eu acompanhei um caso de um rapaz jovem, não sei exatamente o porquê, mas existem muitas pessoas que têm dificuldade de falar o que sentem, de expressar, e aí acabam, né, se atentando contra si. Isso é algo assim muito preocupante, por isso a gente tem que falar mais o que sente, o que pensa, buscar um processo terapêutico, buscar grupos de autoajuda, de psicológico, psiquiátrico, para que você consiga cuidar de si, cuidar com amor, aprendendo realmente a se amar. Então, o que acontece? Processo de autossabotagem, porque quando eu penso de uma forma negativa sobre mim, muitas vezes eu tenho uma reação sobre a minha vida, eu me saboto, minha sabotagem é bem assim. Então eu não faço o que eu tenho que fazer e depois me julgo, falo, tá vendo? É por isso que não deu certo. Porque olha, é por isso, então você consegue jogar contra você. Muitas vezes nós não estamos jogando no mesmo time da gente, né? Olha que loucura, como é que a mente da gente é. Só para confirmar que a gente não é capaz mesmo de realizar. Então isso acontece. Não se achar o bom o suficiente, né? Se criticar. E antes de eu entrar no grupo, eu vou entrar lá para interagir com vocês, e um oi aqui para todos que estão participando, tanto no YouTube, no meu canal do Instagram, a Eli, a Débora, estou vendo aqui participando, do YouTube eu já vou entrar aqui. Eu quero contar uma história para vocês, porque eu trouxe a pergunta, se você já se sentiu desvalorizado, né? E esses dias, eu conversando com que agora ela é minha amiga, né? Mas até então era só uma pessoa que eu conhecia à distância. E aí eu trouxe uma situação do meu dia a dia que aconteceu. O que acontece? Eu gosto muito de ler mensagens, tanto aqui na rádio, nos meus vídeos, né? Onde quer que eu esteja, é algo que eu valorizo muito. A leitura, eu ler uma mensagem que eu acho importante para as pessoas, é compartilhar, como eu estou fazendo aqui agora com vocês. E aí caiu um livro na minha mão. Tem uma pessoa, né, essa amiga, né, chamada Luciana. Então toda semana ela lê uma mensagem lá no centro, no tratamento de cura, né? E aí um dia me chamou a atenção esse livro, eu fui olhar a capa e tal, acho que um ano atrás mais ou menos isso, eu olhei, tirei foto da capa do livro, achei interessante, não tinha amizade ainda com ela, e fui buscar esse livro, né? Falei, nossa, esse livro vai ser útil para mim, tem umas mensagens tão boas, umas reflexões tão legais, e pesquisei, nossa, fui na Amazon, pesquisei tudo que vocês pudessem imaginar, não encontrei. Fui até onde tem o autor, nada. O livro estava esgotado, fora de linha. Aí fiquei pensando, bom, uma hora, quem sabe eu consigo esse livro, né? E deixei lá. Aí passaram uns meses, eu comecei a ter amizade com essa amiga, a Luciana, e esses dias me ocorreu de perguntar para ela, né? Que ela escreve mensagens também super lindas.
E eu perguntei para ela, Lu, sobre esse livro, faz tempo que eu estou para te perguntar, onde que você comprou esse livro? Porque eu não acho. Será que você uma hora pode me emprestar? E aí ela foi me contar a história, eu fiquei, gente, como é que é incrível, eu achei esse incrível o que ela me contou. Ela falou, ela é professora, e aí ela viu, na hora do café dela, ela foi olhar assim, viu vários livros para descarte. Ela viu vários livros lá, ela foi olhar, que ela tem muito amor à leitura também, e viu esse livro que estava para ser descartado, gente. Estava lá na pilha de descarte. Ela foi lá e perguntou, ô fulana, por que esses livros estão aqui? Ela falou, não, esses livros aí eu vou jogar tudo fora, já vou descartar e tal. E ela falou, não, pelo amor de Deus, me dá esse livro aqui. Pegou o livro, folheou, achou legal e trouxe o livro. E esse livro trabalha no processo de cura das pessoas. Eu me interessei por esse livro, que eu achei incrível. E foi quando ela me contou essa história, eu falei, nossa, eu preciso compartilhar com o pessoal em algum momento, porque quantas vezes, gente, nós nos sentimos descartados pelo outro, pela vida, pelas circunstâncias, né, desvalorizados. Eu tenho certeza, né? Eu também já senti isso, né? Todo mundo, em algum momento, em alguma situação peculiar na vida, já se sentiu assim rejeitado, descartado, sem valor, desvalorizado, como esse livro. E olha como esse livro ele foi resgatado por alguém, por pessoas que olharam para ele e falaram assim, ele tem valor. E agora ele faz parte de um processo terapêutico das pessoas. Então, essa reflexão que eu quero que vocês pensem, pode ser que para alguém, naquele momento, você não teve valor, ou para aquela situação, mas será que para você, para si, ou para outras situações diferentes, você não tem o seu real valor? Então, procure descobrir para si qual o seu valor interno, né? Para aquelas novas situações, se dê chance novamente de recomeçar. É assim que eu quero começar esse programa com vocês, trazendo essa mensagem e de que a gente possa se valorizar mais, não entrar no julgamento do outro, não se colocar naquele papel de descarte e se olhar com amor, com carinho, aprendendo a se amar, tá bom? Bora lá pro grupo, vamos olhar a contribuição do pessoal, que os amigos aqui têm falado. Bom dia, grupo aqui do Web Rádio. A Toninha foi aqui a primeira a contribuir, dizendo: bom dia, Adriana. Sim, já me senti sim desvalorizada até dias atrás. Agora não mais, pois sei quem sou e sei do meu valor. Olha que linda, Toninha, muito bem. E Deus também sabe, tenho certeza disso. E a vida que segue, não deixar que jamais alguém te desvalorize por nada. Até porque às vezes fazemos coisas que até mesmo nós nos desvalorizamos e não podemos deixar isso acontecer. No aguardo do programa. É sobre isso, né, Toninha? Como eu falei agora aqui sobre o livro, né? Acho que dá pra gente pensar na nossa vida. Quantas vezes a gente foi esse livro que ficou ali na prateleira e nem a gente muitas vezes olhou para ele com amor, com carinho, né? Vamos limpar a poeira desse livro, vamos olhar o valor que tem aqui dentro da gente, de novo? É um convite para vocês, né? Trazer o melhor para o mundo. E a Toninha continuando, eu me sentia muito mal, falava para mim mesmo, isso não vai mais acontecer. Até que coloquei um fim no que eu não achava e não acho certo, né? Pois limite, né, Toninha? Muito bem. Isso com relação a famílias, amigos e familiares. Pois sei o valor que tenho e ninguém vai fazer eu pensar o contrário. Hoje estou em paz e quero continuar nessa paz. Muito bem, parabéns, Toninha. Obrigada pela participação, viu? Gratidão. Ricardo, amigo Ricardo Mago da Luz, sempre seu programa é lindo, Ricardo. Ele tá falando aqui, ó. Sim, eu já me senti, mas provei que a pessoa que eu era capaz de fazer e me valorizar. E quando a pessoa ficou sem graça, e até hoje, quando é necessário, eu faço isso. A gente não pode abaixar a cabeça quando a pessoa te desvaloriza, porque todos nós temos capacidade e valores. Olha, Ricardo, muito bem. É isso aí, esse é um ótimo exemplo, porque você sabe que até na psicologia a gente tem um conceito chamado sombra.
A sombra é assim, eu projeto no outro aquilo que eu considero ruim em mim. Aliás, aquilo que eu tenho, muitas vezes, as pessoas projetam na outra pessoa, ela não consegue ver dentro dela coisas que ela precisa melhorar. Coisas que, situações ou a personalidade, algo que ela precisa melhorar dentro de si, ela projeta no outro. E aí julga, critica, mas sabe aquela coisa da mão, né? Que quando eu aponto para o outro tem, né? Tem outros, os outros dedos estão apontando para mim. Então é sobre isso. Então a pessoa precisa, cada um precisa olhar mais para dentro de si antes de julgar o outro. Então quando a gente se sente assim desvalorizado, é porque muitas vezes o outro colocou toda a raiva dele, descarregou tudo em cima da gente, né? E não olhou para si. Então é importante isso, né? Não se deixar desvalorizar, olhar com amor, com carinho para si. Bora lá, vamos ver aqui mais. A Mirtes, bom dia a todos. Diante de propagandas enganosas, tem letras garrafais dizendo um preço e letras minúsculas no final da propaganda dizendo segundo unidade. Fui reclamar para o gerente do mercado. Entendi. Então, provavelmente, você deve ter passado por uma situação ali de injustiça mesmo, né? No supermercado. Então, tem muito isso também, viu, Mirtes? Tem situações aí que a gente não pode deixar passar, né? Se sentiu lesado, tem que realmente falar, né? Não pode estar engolindo tudo aí, porque é isso, o pessoal deixa passar e aí ninguém corrige o erro, né? Também, tá certo? Que mais aqui? A Dona Vera, bom dia. Sim, e foi mais de uma vez, né, que ela se sentiu desvalorizada. Aí, conversando com a vizinha, ela disse, se ame mais 3 vezes você, depois os outros. Comecei a agir assim e tudo mudou. Porque o que acontece, né? Isso aí a gente vai aprendendo a duras penas, né? Porque muitas vezes a gente tá ali, se doando, e aí quando percebe, a gente tá tão murcho, né? A gente fica assim, até desmagnetizado, né? Porque a gente se coloca tanto doar para o outro, né? Colocando, e às vezes o outro, não é questão só, gente, fala assim, que eu preciso ficar esperando um reconhecimento, né? Uma valorização do outro, porque isso tem que vir da gente mesmo. Mas muitas vezes a gente faz e espera que pelo menos a pessoa ali agradeça, né? No mínimo, né? Isso muitas vezes não acontece. Então, é onde a gente olha com aquilo e percebe, será que a pessoa faz isso porque tá assim, usando, né? Usando a gente mais do que o necessário, ou porque realmente eu preciso olhar para isso, né? Porque tem pessoas que acabam usando a gente e não tendo esse olhar de troca, né? No sentido não financeiro, nada disso, mas, poxa, fulano, você tá bem, tá tudo bem, como é que você tá, como é que não tá? É o mínimo, muitas vezes, que a gente precisa, né? De um amor, de um carinho, de um respeito. Acredito que o respeito, né? É o fundamental. Que mais? Então, aqui tem mais aqui do grupo, daqui a pouco eu volto também. A Sônia, vou falar aqui da Sônia, depois eu vou voltar pro tema, e depois eu volto pro grupo e pro YouTube, tá bom, gente? A Sônia, bom dia, Adriana. Eu nunca me senti desvalorizada por nada. Por mais difícil que passamos em nossas vidas, eu nem me senti culpada em nada, porque a minha vida pertence a Deus. Devemos nunca nos rebaixar em nada, temos que nos valorizar e nunca nos sentir rebaixados. Se valorizar a si mesmo, o importante é ter sempre Deus em nossos corações. E ninguém tem o direito de criticar a vida de cada um de nós. Eu que penso assim. Muito bem, Sônia, legal. Muito bem, tá bem resolvida aí sobre isso, né? Importante. Serve aí como exemplo para todos, né? Que ainda tá passando por situações difíceis. Legal, vamos voltar pro tema, depois eu volto aqui, tem a Elizabeth, tem mais pessoas participando. E, gente, eu vou trazer algumas questões que eu quero que vocês reflitam, que são os principais sintomas de quem sofre problemas de não se amar, de não se valorizar, de ter uma baixa autoestima. Eu quero que vocês possam refletir sobre isso. Então, algumas perguntas. Não vão ter respostas agora, mas eu quero que vocês reflitam depois. E quiser anotar, depois pode anotar aí, ou voltar ao programa e ver se essas perguntas fazem parte do seu contexto, né? Porque é algo ali que precisa ser trabalhado de alguma maneira, ou num processo terapêutico, ou num processo de autoconhecimento, de fortalecimento emocional, psicológico. Primeira pergunta. Você tem medo
de mudança e de se arriscar? Você tem medo de mudança e de se arriscar? Vive na zona de conforto? Esses dois são pontos, né, onde o medo de se arriscar, o medo de viver na zona de conforto é aquela situação onde a pessoa não quer, né, abrir mão por algum motivo daquela vida que ela está passando, ou ela tem medo de não ser boa o suficiente, de não conseguir recomeçar. Então, essa é uma das possibilidades que podem acontecer, né? Como outras também. Outra pergunta: hábito de sempre encontrar culpados para seus problemas ou erros, que é a tal da sombra que eu citei agora há pouco, comentei fiz um comentário ali né, que o Ricardo, né, falou das pessoas que nos valorizam. Então, tem pessoas que criticam o outro, né, que a gente já foi criticado muitas vezes, ou por chefes, ou amigos, situações assim, pessoas que vão lá, criticam, mas não olham para si, né, que é a chamada sombra. Então, e pode ser que a gente tenha em algum momento esse hábito também, o não olhar para si, então criticando o outro e mostrando o erro para o outro. Outra dúvida: dificuldade de aceitar as próprias limitações. Você tem dificuldade de aceitar as suas próprias limitações? Outra: timidez em excesso. Já se sentiu muito tímido em excesso? Medo da rejeição. Eu falei agora há pouco sobre a rejeição. Busca constante por elogios e reconhecimento externo, que é a tal chamada dependência emocional, né? Eu preciso me validar. Eu preciso que alguém fique me validando, que alguém esteja ali reforçando o meu emocional para que eu acredite que eu sou capaz, para que eu acredite que eu tenho condições de superar as dificuldades, enfim. Ou eu acabo assim entrando em relacionamentos tóxicos, né? E eu não percebo, eu estou ali sendo alimentada por uma situação ruim que está me machucando, mas só o fato da pessoa estar comigo, né? Eu já me sinto bem e eu não estou vendo quanto aquela pessoa está me machucando. Outra pergunta: falta de confiança. Você sente falta de confiança em si mesma? Si mesmo? Outra: tendência à procrastinação e à preguiça, né? E se eu não for aceito no meu trabalho? Se eu não tiver um bom resultado? Então eu prefiro nem ir, né? Eu nem vou me arriscar a fazer aquela apresentação porque, não, e se o pessoal me julgar, se o pessoal me criticar, se eu for desvalorizada? Então eu prefiro nem fazer. Então aí vem a procrastinação, vem o mecanismo de sabotagem que eu comentei com vocês. E mais uma questão que é recorrente, isso eu ouço muito nos processos terapêuticos: o hábito de se comparar com outras pessoas. Gente, isso tem aumentado cada vez mais com as redes sociais, né? Vocês sabem que ninguém posta normalmente coisas ruins sobre a vida, só posta coisas boas. E aí quem já não tá bem começa a olhar ali a pessoa postando, né, situações de vida boas, festas, roupas, né, aquela vida ali maquiada, muitas vezes ali não necessariamente você posta ali um pedacinho da tua vida que foi bom, mas e o restante, como é que tá? Aí a pessoa que já não tá bem, ela começa a se comparar e se colocar cada vez mais para baixo, né? Entrar em depressão e muita coisa que acontece. Outras perguntinhas aqui pra gente terminar para vocês se autoavaliarem. Competitividade em excesso você tem? Compete muito com o outro? Quer provar o quê? Para quem? Falta de habilidade para lidar com críticas? Como é que está a sua inteligência emocional para lidar com as críticas? Porque sempre vão ter pessoas que vão criticar a gente. Se a gente ficar ali reativo, né, todo brigando, discutindo, é uma escolha, né? Mas tem também um preço dessas escolhas. Outra: sensação de incapacidade. Você tem? Necessidade de inferiorizar as pessoas, que é aquele processo da sombra, que tem gente que gosta de humilhar o outro, né? Vocês assistiram, agora tá na moda, que de novo aquele filme lá, O Diabo Veste Prada, né? Esses dias eu estava assistindo e é muito bom aquele filme se aprende muito. O 2 eu não assisti ainda, estou para assistir, mas vocês olham lá e percebem como, né, o processo de pessoas que gostam de humilhar os outros, né, e como que a pessoa lida com aquilo. Bem interessante, aquele filme tem um bom aprendizado. O perfeccionismo, né, você sente essa necessidade de ser perfeccionista, e a dificuldade
dificuldade para reconhecer as próprias conquistas. Você tem dificuldade nisso, gente? E bora assim, tem outras perguntas, né? Eu quero saber se vocês têm uma relação abusiva com você. Vocês têm uma relação abusiva consigo? Perguntas rápidas, algumas aqui, tem várias, mas eu vou colocar aqui que se você vive essa relação abusiva também com você. Você se coloca com condições para se amar? Você é mais dura com você do que com as outras pessoas? Se culpa por tudo e por todos? Se isola? Tenta mudar o tempo todo aquilo que você é? Nunca é boa o suficiente, vive se comparando? Olha os gaps, olha as situações. Então, gente, assim, ninguém pode acordar um dia e falar assim, não, eu vou terminar meu relacionamento comigo, né? Então eu vou acordar hoje e vou falar assim, não, eu vou terminar meu relacionamento comigo mesma. Chega, eu cansei, eu vou embora, eu vou me largar. Dá pra fazer isso? Eu posso fazer isso comigo? Eu posso fazer isso com outro. Posso terminar um relacionamento, posso terminar um namoro, mas eu posso terminar esse relacionamento comigo? Não dá. Então, você é pra sempre. Então, se você precisa tomar uma decisão. Como eu quero ser tratada? Relacionamento abusivo é você se maltratar o tempo todo. É você não se acolher. É você não olhar pra si com amor. Ou você não decidir aprender a se amar. Como eu tô trazendo aqui nesse tema. Então, no final de toda a história da vida, todo mundo vai embora. E você vai ficar sozinho, sozinho com você. Que seja nesse plano, que seja no outro, que seja em qualquer lugar. É sempre você com você mesma. A decisão da sua vida só depende de si. Eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que é possível. Né? É possível decidir. É um dia por vez. Né? É um momento onde entender que nós somos tudo que nós temos. Né? Tudo ao nosso redor é transitório, né? É algo que vai passar. Mas a gente, né, investir naquilo em mim é um investimento que é para sempre. E não estou falando só de investimento material, né, que o material passa, mas investimento emocional, psicológico, do autoconhecimento, do autofortalecimento. Eu olhar para mim com mais amor, com mais carinho. Eu gosto muito de uma música da Legião Urbana, que durante muitos anos, né, eu gosto até hoje, mas eu já reflito nessa letra, que diz assim, quantas chances eu desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Essa é uma música da minha adolescência, gente. Então eu vivi refletindo sobre isso. É por isso que eu trago isso para vocês. Porque o preço é grande. Quando você abre mão da sua vida, né, em decorrência ao julgamento das outras pessoas, e não estou dizendo que isso, né, que a gente está certo o tempo todo, pelo contrário, eu acho que a gente tem muitos erros e são coisas a serem olhadas e melhoradas, né? Mas quando a gente se apoia mais, né, a vida fica diferente. Porque cada um de nós tem um tempero, cada um de nós tem um tempero especial. Qual que é o seu tempero especial? Qual que é o tempero, né? Qual que é o seu tempero? Porque quando você olha assim e fala, eu vou comer uma comida da mamãe, da vovó, da titia, enfim, de alguém. Você fala assim, nossa, que delícia aquela comida. Você vai tentar fazer em casa, não dá certo igual. Porque aquela pessoa é a mão dela, né? Então, porque aquela pessoa tem um jeito especial de fazer. Ela coloca o amor, coloca o carinho, coloca às vezes um temperinho ali, um segredinho, algo que é dela. Então, cada um de nós tem esse tempero na vida. Qual que é o seu tempero? Procura descobrir, né? Isso você não vai se descobrir se comparando com o outro. Você pode até olhar para o outro e falar assim, nossa, isso aqui é legal nele, poxa, eu admiro. Eu posso melhorar também, eu posso também chegar até esse ponto. Mas não necessariamente você vai ser igual a outra pessoa, porque você é você. Você tem o seu próprio tempero especial. Então, repete aí comigo. Vamos lá, eu quero que você repita. Eu sou única. Eu sou único. Não tem ninguém igual a mim. Não tem ninguém igual a mim. E o mundo precisa do que exatamente eu sou, da forma que eu sou. Então, não tem ninguém a mim no mundo e o mundo precisa de alguém exatamente como eu sou, da forma que eu sou, com o meu tempero original.
Reflitam também sobre isso. Você está colocando o seu tempero na vida? Você está tendo coragem de colocar o seu tempero na vida, o seu jeito de ser? Né? Ou você está procurando aí achar que você está na prateleira descartada, desvalorizado? Olha só. Não é? Então, agora, da maneira, se você se ama, se você aceita, se você se perdoa, se você valoriza as pessoas também que você considera que são imperfeitas do seu lado, por que você não faz isso com você? Você tem esse olhar com mais compaixão por si, com mais amor, com mais autocarinho. Porque se amar é se amar com todos os seus defeitos. Essa é a chave. Não precisa permanecer com as situações que você considera que não são boas, que você tem capacidade de melhorar, como eu falei. Por isso é um dia, é um tijolinho por vez. Você vai se colocando e você vai construindo. Mas é uma chance de não se diminuir tanto e não se criticar tanto assim, né? Porque é uma escolha. Não se amar é uma escolha também. E se amar é uma escolha também. Porque se eu não me amo, né, quais são os hábitos das pessoas que não se amam? Se cobrar fora do comum, se criticar por pequenos erros, não agir por medo, se sentir inseguro com coisas que não precisava, né, que não reconhecer as coisas boas que tem, se comparar o tempo todo e depender de terceiros para ser feliz. Mas se eu decido me amar, né, se você escolhe se amar, você precisa ter hábitos de pessoas que se amam. E quais são esses hábitos? Se tratar com mais amor, com mais carinho, com mais gentileza diariamente, em pequenas atitudes. Se criticar menos, se perdoar mais, se elogiar, se reconhecer, se colocar em primeiro lugar. Né? E depois eu vou cuidar dos outros. Eu vou ter esse olhar por mim e depois eu vou cuidar dos outros. Então, a grande questão é que ninguém nunca ensinou isso pra gente. Porque desde crianças, a gente aprendeu a nos corrigir o tempo todo, né? A buscar os nossos erros, nossos pais ficavam ali criticando. Você fez isso errado. Né? Poucos eles aprenderam assim também. Eles também são vítimas. Nós somos vítimas de vítimas, que teve esse aprendizado de não reconhecer coisas boas que fizeram. Então, é o chamado efeito dominó, né? Nós somos vítimas de vítimas. Mas se amar é um estilo de vida que se aprende. Olha que frase bonita. Se amar é um estilo de vida que se aprende. Não é do dia para a noite, como eu falei para vocês. É um processo do hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. É uma escolha. Né? É um treino diário, a gente vai se aperfeiçoando. Muito bem? Depois eu volto ali para as dicas, né? Para a gente melhorar ainda mais a nossa autoestima, a nossa autoimagem, nosso autoamor. Vamos para o grupo. Eu vou entrar aqui. A Elizabeth contribuiu, falando assim: bom dia, Adriana, e a todos. Sempre procurei fazer o meu melhor. Não assumir responsabilidades errôneas de outros. Importante isso, né, Elizabeth? A gente acaba pegando o que é do outro, coloca aqui nas costas, né? Às vezes tá com as costas doendo e não sabe por quê, né? Vai só colocando na mochilinha aqui o problema dos outros, né? Valorizo minhas atitudes e empenho, procuro focar no meu melhor e não dar muita importância a opiniões alheias. Vou mantendo distância saudável de pessoas que se acham melhor que todas. Arrogante, né, Elizabeth? Muitas vezes pessoas são também. Ficam dando palpite em tudo e criticando as atitudes de todos. Quem nunca passou por isso, né? Temos que nos dar valor em primeiro lugar e deixar os outros pensar o que quiser. Não me senti desvalorizada, mas incompreendida. Fiquei quieta e deixei que o tempo falasse por mim. Olha, você trouxe aí interessante esse ponto de incompreensão, né? Porque o que acontece? Essa incompreensão é porque o outro, né, vamos dizer assim, que não compreende a gente, ele está no mundo dele, ele está muitas vezes fechado, não trabalha em empatia. O que é empatia? A gente se colocar no lugar do outro, olhar, eu falo que é difícil calçar o sapato do outro, né? Mas é importante, porque como que eu vou compreender o outro de maneira que eu fico presa só no que eu penso que é certo, né? Então, isso que você trouxe, a incompreensão, a gente se sente injustiçado muitas vezes, não é? Deixa eu tomar uma água aqui também, gente, tô falando demais. Tomando uma aguinha, molhar o bico, né? O pessoal fala.
Mas interessante, compreensão. Gostei dessa palavra que você usou, Elizabeth. Ela fala muito, viu? Fala muito mesmo sobre a compreensão. Que mais? A Sônia tá falando que tá ligada. Obrigada, Sônia. Toninha. Sou Denise. Oi, sou Denise. Toninha falando, verdade, Adriana, quando a gente aprende a se amar, tudo flui melhor. Que benção sua filha, faz aniversário. A minha esposa faz aniversário hoje. Parabéns para ele também, parabéns. Muito bem, dona Vera, dia 3 de maio, parabéns para o meu irmão, obrigada. Sônia, essa palavra de amar, amor é muito maravilhoso. Muito bem, a Solange Pressuda falando, pessoal, eu reconheço o trabalho da Débora, fantástico, recomendo muito. Débora, muito bem, é maravilhoso, né? Sou suspeita para falar da minha amiga do hospital. A Sônia, temos que nos amar a nós mesmos para poder amar as outras pessoas ou poder ajudar. É aquela história lá da máxima do avião, né? Primeiro coloca a máscara no seu rosto para depois poder ter oxigênio para salvar os outros, né? Muito bem. Um beijo aqui pro pessoal do Instagram. Tô vendo que a minha mãe também tá falando de um programa. Um beijo, filha do nosso cinema. Um abraço. A Regina também entrou aqui. A Patrícia. Um beijo a todos, gente. Daqui a pouco eu já vou lá no YouTube. Passando rápido a hora, hein? Tem mais coisa para trazer para vocês aqui, mais dicas. Na web rádio, o Adoni colocou aqui a pergunta. Você, né, pergunta e o pessoal tá respondendo também no site. A Bia tá respondendo, sim, já respirei fundo e segui em frente, porque não vale a pena perder minha paz. Olha, Bia, gostei, viu? Qual o preço da sua paz, né? Não tem preço. Gente, a Carla, grata. Claro, muitas vezes eu me afastei de pessoas que não me valorizavam. Cara, a gente cansa, tem hora, né? Não é que você fica ali esperando, né? Eu quero reconhecimento, mas chega uma hora que você vai falando assim, nossa, parece que tô sendo só sugada, né? Alguém tá se favorecendo mais aí nessa relação. A Fernanda, já senti, reagi mostrando meu valor e não aceitando menos do que mereço. Ó, vou repetir essa frase. Reagi mostrando meu valor e não aceitando menos do que mereço. Vocês sabem quanto você merece? Uma boa pergunta também, hein? A Juliana falando, sim, fiquei triste, mas depois percebi que quem me desvalorizava não merecia meu tempo. Olha, gostei, hein, Ju? Muito bem. Patrícia, já aconteceu, conversei e deixei claro como me sentia. Olha, Patrícia, achei muito madura a tua postura, né? Porque é importante também dar chance pro outro, né? Porque às vezes a pessoa maltrata a gente, ela não percebe, né? Que ela agiu assim. Eu achei importante o que você colocou. Muito madura a sua atitude, né? Eu já conversei e deixei claro como me sentia. Porque depois, se a pessoa fizer de novo, ela já tá consciente do erro dela, né? Você deu chance para a pessoa corrigir. Parabéns. Luciana. Sim, reagi me fortalecendo e buscando estar perto de quem me apoia. Muito bem, Lu. Muito bem. Maria. Já senti e resolvi cuidar mais de mim e não depender da aprovação dos outros. Legal, Maria. Obrigada. Muito bem. Agora vou fazer mais duas aqui da Sônia. Eu sempre fui uma pessoa que eu queria ajudar, mas eu percebi que essas pessoas não reconheciam o que eu fazia. Percebendo tudo isso, eu fiquei mais na minha, porque a gente faz e não é valorizado. Por isso, me valorizo a mim mesma. Pura verdade. Muito bem, Soninha. Bora lá se valorizar, hein, gente? Gostei. Todo mundo aí sacudindo, hein? A Solange, acho que em certos momentos, todos passamos por essa fase, com certeza. São aprendizados, né? A vida toda a gente passa, né? A vida toda. O que muda é a maneira da gente reagir, a maneira... Como a Patrícia falou, né? Às vezes eu converso com a pessoa, eu posso ver se vale a pena trocar ideia ou não, se eu me afasto, se eu continuo, se é a pessoa que eu amo, se vale a pena, é tudo isso, né? Que a gente coloca. Legal, já eu volto aqui, tem mais colaborações. Vou entrar no YouTube. Amigos falando bom dia, o Ricardo também bom dia, tá em sintonia. O Ricardo falou, né, que eu passei no grupo, ele trouxe a resposta dele, que ele também já se sentiu desvalorizado. Que não pode, né, a gente não pode se rebaixar. Obrigada, Ricardo. Aqui. A Elizabeth, bom dia, Adriana, a todos os ouvintes. O Donizete colocou meu contato. A Sônia também falando bom dia. A Elizabeth também, eu falei lá no grupo, né, que não pode se sentir desvalorizado pela pena dos outros, tem que pensar que todos somos capazes de fazer o meu melhor e assim ser. A gente pode sempre ser melhor, né, um dia após o outro.
A Sônia também, obrigada, né? Sobre minha amiga. A Cléa tá falando aqui, bom dia, Adriana. Obrigada, Cléa, pela participação. A Sol Pressuda. A Cléa falando, eu me amo, aí consigo amar o outro. Bom, Adriana, até hoje nunca me senti desvalorizada. Que bom, Cléa. Ótimo, continue assim. Muito bem. A Mirtes, com a maturidade eu aprendi a fazer o que eu quero, o que eu gosto, me sentir bem e leve. Bacana. Muito bem, gente. E vou voltar para as dicas aqui que eu quero trazer sobre como se amar, né, mais. Então, eu vou colocar aqui para vocês algumas dicas. Então, primeiro, sobre isso, né, aprendendo a se amar. Precisamos modificar a forma que pensamos sobre nós. Primeiro ponto. Então, modificar a forma que pensamos sobre nós. Diminuir as autocríticas. Eu posso até olhar para aquela crítica que eu recebi, ou minha autocrítica, e vou olhar e falar assim, bom, isso, eu posso fazer algo por isso? Eu posso melhorar isso em mim? É algo que vai fazer com que eu melhore a minha qualidade de vida, meus relacionamentos? Ótimo, então eu vou buscar recursos, eu vou fazer um processo de terapia, eu vou buscar um autoconhecimento, eu vou trabalhar aquilo, mas eu vou ter um olhar se aquilo é necessário ou não, ou se simplesmente alguém descarregou em mim a sombra dele, né, me criticou e aquilo não tem nada a ver comigo, então eu preciso fazer esse filtro, né, porque aqui ninguém é perfeito também, né, então eu preciso fazer esse filtro. Aceitar-se como você, aceitar-se, sabe aquele processo de olhar, como eu falei agora, o autoconhecimento, buscar as mudanças que você deseja, que sinta necessário, os pontos que você precisa e possa melhorar, ok? Enxergar e valorizar as suas qualidades. Então eu tenho que olhar para mim e falar, nossa, yes! Olha como que eu sou legal, olha como eu sou uma pessoa bacana, olha tudo que eu já fiz, como que... Sabe, olhar para si, e aquele tempero que eu falei para vocês. Qual é o meu tempero? Qual é o meu tempero especial? O que eu tenho, né, que ninguém outra pessoa tem, o que é meu, né? O que é meu de tempero? Se comparar a si mesma. Ou vou parar de me comparar com o outro e vou comparar comigo mesma. Então, como é que eu posso me comparar? Eu posso me perguntar assim, hoje eu estou melhor do que ontem? Hoje eu estou fazendo algo por mim que eu estou fazendo melhor do que ontem eu fazia? Será que essa atitude que eu estou tendo comigo hoje está sendo melhor? Então eu vou começar, eu mesma posso ser o meu parâmetro. Então se ontem eu estava cometendo um erro, eu olho e falo, nossa, e hoje? Eu estou melhor? Como é que eu estou sendo? Eu estou me olhando com amor, com carinho? Eu estou vendo meu tempero? Qual que é o meu tempero? Então assim, eu olhar, estou fazendo as escolhas melhores do que ontem? Se eu estou passando por um problema emocional, por exemplo, eu estou assim, passando por um relacionamento complicado. Então, o que eu estou fazendo? Qual a maneira hoje que eu estou tendo, qual a postura que eu estou tendo hoje para melhorar aquela situação ou me libertar? Então, eu estou passando por uma decepção, por exemplo. Tive um processo de decepção, por exemplo. Aí eu olho e falo, poxa, o que eu posso fazer por mim? Então eu não estou bem. Então, eu vou buscar fazer algo bacana para mim. Vou lá, vou fazer uma caminhada, eu vou buscar uma terapia floral, vou buscar fazer uma leitura, eu vou ouvir uma música. O que eu estou fazendo por mim hoje? Então, um dia por vez. Esse é se amar. É sair desse processo de dor e buscar recursos para que eu consiga realmente uma condição de vida melhor, no sentido emocional, psicológico, com a nossa saúde. O que eu estou fazendo por mim? Sempre se perguntam, o que eu posso fazer por mim hoje? Teve um dia que eu acordei com essa a pergunta na minha cabeça, uma inspiração que eu tive, que eu passo para os meus pacientes. O que eu posso fazer por mim hoje? O que eu posso fazer por mim hoje? Para me sentir melhor, sabe? Que mais? Mais algumas dicas. Como posso agir para me sentir mais orgulhosa de mim? Né? Me sentir bem, falar, orgulhosa no bom sentido. Falar, nossa, que legal que eu fiz isso por mim. Né? Que bacana. E ter paciência consigo, ter paciência com você própria, com você próprio. Que nós temos dias e dias. Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô, tem dias que eu tô meio devagar, e tudo bem, né? Ter esse respeito, saber reconhecer o nosso limite, até onde eu posso ir, num relacionamento, comigo mesmo, numa situação, com outro, até onde eu posso ir.
né? E às vezes eu preciso dar uma pausa para me recuperar um fôlego e ver se vale a pena, né, certas coisas também. Qual que é o meu limite? Até onde eu consigo ir? Até onde eu mereço? Até onde eu mereço passar por aquela situação, sabe? Que mais? E cuidar do seu jardim, gente. Cuidar do seu jardim, escolher as sementes que você quer plantar nele. O jardim, que eu quero dizer, ter bons sentimentos, bons pensamentos sobre você. E aí, quando vier esses pensamentos das críticas, as situações das sabotagens, situações da falta de reconhecimento e tudo mais, você vai lá, sabe aquelas ervas daninhas que você vai arrancando? Ai, deixa eu arrancar isso aqui, eu tô exagerando nisso, deixa eu arrancar, deixa eu cuidar. Porque aí o jardim, essa semente de coisas boas que você está plantando no seu coração, sobre você, elas vão florir, elas vão te deixar mais fortes, elas vão poder te fortalecer, sabe? Então, isso tudo é um processo de praticar o seu auto-amor, o seu auto-reconhecimento, de se apoiar mais, se amar, se valorizar e dar as mãos para si. Eu vou dar a mão para mim, eu vou dar a mão para mim, porque sou eu comigo mesma, então eu preciso cuidar de mim, eu preciso olhar e seguir, né? Apesar do outro, eu vou seguir em frente e vou trabalhar meu auto-amor, minha autoestima e vou aprender a me amar. Lembra que eu falei um dia após o outro? É um tijolinho de reconstrução. E antes de finalizar, eu vou passar aqui nos grupos, ver quem mais tem mais alguma colaboração e os últimos recados, e vou terminar sempre com aquela reflexão que eu trago, aquela mensagem que eu gosto de trazer para vocês para fortalecer, né, o nosso emocional. Que mais aqui? Deixa eu ver. A Solange: não tenho medo de me arriscar, pois se conseguir, agradeço a bênção. E se não conseguir, agradeço pelo aprendizado. Olha, Solange, estou gostando das suas frases, hein? Muito bom, vou repetir, ó. Vou colocar como frase, que eu gostei disso aqui, hein, ó. Não tenha medo de arriscar, pois se você conseguir, agradeça a bênção. E se você não conseguir, agradeça pelo aprendizado. Gostei, hein? Vou copiar e colar a sua frase, deixa? Gostei muito dela. Legal. A Cléia: bom dia, Adriana, até hoje nunca me senti desvalorizada. Olha, Cléia, você é um exemplo, viu? Parabéns. É a postura mesmo, né? Se a gente se coloca, é a postura, provavelmente você se coloca numa postura assim, onde você consegue ter esse auto-amor muito, muito presente na tua vida. Muito bem, parabéns. O seu Denise falando aqui, uma boa semana. A Solange falou que gosta da música. Bom, eu leio urbana e eu gosto muito, viu? E a Dona Vera: eu aceito muitos desafios sem medo. Legal. Aí a Dona Vera é corajosa, eu já fiz cada coisa que eu falo assim, olha, cirurgias, situações aí que tá sempre enfrentando e superando. É um exemplo para todos nós, viu, Dona Vera? Parabéns. A Elizabeth: eu sou única, não tem ninguém igual a mim e o mundo precisa de alguém exatamente como eu sou. Outra frase forte. A gente precisa fazer aqui as pérolas da Web Rádio, hein? Vou fazer um caderninho aqui, vou anotar depois essas frases maravilhosas. Elizabeth: eu sou única, não tem ninguém igual a mim e o mundo precisa de alguém exatamente como eu sou, com aquele tempero que eu falei para vocês, né, Beth? Tudo bem, Elizabeth. A Cléia: eu me amo, aí consigo amar o próximo. Outra frase importante. Obrigada, Cléia. A Dona Vera: eu indico os florais, pois me ajudaram e ajudam muito nos momentos difíceis. Muito bem, gratidão, Dona Vera, gratidão. A Cléia: quando estamos fazendo algo de bom para nos sentir melhor, isso reflete na nossa saúde. Com certeza. Tanto faz, se a gente está numa vibração ruim, de não estar se amando, de estar se colocando para baixo, isso faz com que a nossa imunidade abaixe, né? Então, é por aí, viu, Cléia? Então, corpo, mente e espírito, para que a gente possa ter uma saúde boa, uma saúde física boa também. Dona Vera: verdade, Cléia. A Toninha: verdade, Cléia. O pessoal está aqui confirmando isso que a Cléia trouxe agora. E a Toninha: verdade, Adriana, é bem assim, ir tirando as ervas daninhas aos poucos ajuda muito. Então, eu preciso perceber, se eu tô ali, eu tô colocando essa erva daninha, tá crescendo, deixa eu arrancar, né? É o autoconhecimento, a autopercepção de si, Toninha. Isso aí, obrigada pelo programa, Dona Vera também agradecendo, pessoal aqui participando. Legal, muito bem. Então, gente, só gratidão a todos que, tanto pelo Instagram, no Instagram Caminho Só e Luz, pelo aplicativo da rádio, pelo YouTube da rádio
da Web Rádio. Estou agradecendo a todos de coração. Espero que, correndo tudo bem, eu estarei aqui de volta na primeira segunda-feira do mês de junho, né? Metade do ano já, gente, pelo amor de Deus, passando rápido. Então, esse programa extra que eu estou fazendo aqui do dia 18, né? Então, eu quero agradecer a participação de todos, né, que trouxeram aqui, né, que contribuíram, que estão no pensamento aqui comigo também, que vão assistir depois. E, novamente, trazer os últimos recados. Quem quiser acompanhar meu trabalho, vocês vão me encontrar no @, né, sempre, né, nas redes sociais como Caminho Sol e Luz. Caminho Sol e Luz. Meu contato é o 11 98585 8965. 98585 8965. Então, eu trabalho como psicoterapeuta, psicóloga, faço atendimentos à distância também, online. A terapia floral como terapeuta integrativa e toda aí uma série de um trabalho de autoconhecimento que eu desenvolvo. Para eu poder concluir aqui com vocês, eu vou trazer essa última mensagem para reflexão. Quero que vocês possam receber. Quem quiser fechar os olhos, pode fechar os olhos, ou prestar atenção aqui no que eu quero trazer para vocês. Então, quem quiser fechar os olhos ou apenas respirar um pouco mais fundo, respirando mais fundo, e permitir que essa mensagem encontre o seu coração com muito carinho nesse processo de aprender a se amar, né? Então, feche os olhos se puder, senão vocês podem assistir depois de novo e fazer isso. Vai ficar gravado no YouTube, no Instagram, no programa também. E feche os olhos se puder e apenas se conecte com você. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando ser forte, tentando dar conta de tudo, tentando cuidar de todos, que acabou se esquecendo de olhar para si mesma com amor. Mas hoje, eu desejo que você se lembre. Você também merece colo. Você também merece cuidado. Você também merece ser amada, inclusive por você. Que você encontre forças para se reconstruir sem pressa. Que aprenda a respeitar seus limites sem culpa. Que consiga olhar para suas dores não como sinais de fraqueza, mas como partes da sua história que também ajudaram a formar quem você é. Que a sua alma encontre descanso, que o seu coração encontre leveza e que aos poucos você consiga voltar para dentro de si, não como quem se cobra, não como quem se acolhe, mas como quem se acolhe. E hoje, se estiver ainda difícil, apenas continue, um passo de cada vez, um dia de cada vez, porque existe uma mulher preciosa, um homem precioso aí dentro de si, talvez cansada, talvez ferida, mas ainda cheia de luz, de valor e possibilidades. Que você nunca mais se abandone, que nunca mais esqueça da sua essência e que o amor que você procura no mundo também possa começar dentro de você. Eu desejo que você se cuide, se respeite e floresça no seu próprio tempo. E um beijo no coração de todos vocês, gente. Um abraço e gratidão a todos que estiveram aqui comigo no programa Se Liga em Você. E até logo mais, início de junho. Um abraço. Gratidão, Adoni. Mais algum recado? Um beijo a todos, gente. Um abraço. Eu que agradeço. O próximo programa, já vi a data aqui, vai ser dia 1º. Olha aí, dia 1º de junho, né? Isso aí, muito bem, gente. Às 11 horas. Hoje, continue com a programação da rádio, né? A rádio é 24 horas no ar, webradioabc.com.br, mas pelo canal do YouTube também simultaneamente. A gente vai ter, a partir das 17h30, o programa Magia da Vida com Graziela Saraceni. Hoje vai ter sorteios de livros, inclusive, para os participantes. Legal. E 2 convidadas aqui. E também, às 19 horas, a
Alegria está no ar com Sônia Maqui e Kátia Silva. Um programa musical que acontece, por ser musical, acontece somente no site da rádio ou no aplicativo webradiobc.com.br. O site, você chega lá, vai lá em cima, no lado direito, no topo da página, você tem um Android, você baixar o aplicativo se você desejar e fica mais fácil. E é isso. Muito obrigado a todos, obrigado Adriana, obrigado ouvintes e vamos em frente. Um abraço, gente. Até mais. Até. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Você ouviu pela Web Rádio ABC, programa Se Ligue em Você. Apresentação de Adriana Delgino.